Oi gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje vamos comentar o episódio 8 de Vice-Versa. Não sei se vocês repararam que eu dei uma olhadinha assim, porque eu não lembrava qual episódio era. Eu perco a conta. Mas enfim, vencemos! Vencemos, finalmente! Esse casal virou um casal de verdade. Eu esperei o episódio 8 inteiro. Eu assisti o episódio inteiro assim, ó. Eu não acredito que eles não vão virar um casal ainda nesse episódio. Mas aí veio. Amém. Deu ruim pra dar bom, entendeu? Então no final foi tudo lindo e a gente venceu. Eu fiquei muito contente. Mas enfim, deixa eu lembrar vocês que eu tenho resenha de todos os episódios de Vice-Versa. E vou fazer resenha de todos até o final da série. Então deixem o like nessa daqui. E também já se inscrevam no canal e ativem o sininho para notificações para vocês não perderem nenhuma das resenhas de Vice-Versa. E se vocês puderem, também deixem um valeu, que contribui muito com o meu trabalho para que eu possa continuar fazendo resenhas aqui para vocês. E também vão dar uma olhadinha nas minhas outras redes sociais, principalmente lá na Roxinha, onde eu faço lives assistindo BLs e falando sobre, etc. Então peguem os links aí na descrição e bora falar desse episódio 8. E a cor do episódio 8 eu acho que eu nem preciso explicar, porque o próprio episódio explicou, não é mesmo? E eu achei bem legal isso de, em tailandês, né, o nome do episódio ter o nome do Mac, né, que Mac é nuvem, pelo que eu entendi, ou cloudy, né? E eu gostei principalmente porque se não fosse o Mac, esse episódio não tinha acontecido, entendeu? Ele que movimentou tudo, foi graças a ele que o casal aconteceu e que tudo caminhou no episódio 8, então agradeçam aí ao Mac. Parecia que ele vinha pra estragar tudo, mas não é que no final ele até ajudou? E eu achei que o cinza do nome também, do tema do episódio, combinou não só com as cenas tristes, mas também com o beijo do final, mas eu explico isso quando eu for falar do beijo mesmo, da cena. E no começo do episódio, eu nem entendi o porquê dos meninos estarem naquela reunião lá na empresa do pai do Tess, se eles já iam levar um não, né? Eles já iam ser barrados de qualquer forma. Então, pra que eles foram? Pra que rolou a reunião? Só pra eles serem barrados formalmente, né? Sei lá, não entendi. Mas, mais uma vez, eu achei muito fofo o esforço do pai do Tess em ajudar o filho dele e o projeto dos meninos, porque ele realmente quer ver o filho realizando os sonhos dele, independente da empresa bancar isso ou não, ele mesmo bancaria, assim. Mas eu também entendi os meninos falarem que eles não queriam essa ajuda, porque no final das contas, o Tess nem tá ali, né? Se você for para pensar, é uma coisa que eu sempre fica na minha cabeça. O Tess nem tá ali no projeto. Imagina se o Tess volta depois e larga tudo isso. E o pai apoiou à toa, praticamente, né? Apoiou pelos meninos, pelo French Credits que tá ali naquele momento. Mas, sei lá, já pensou se o Tess volta e estraga tudo? Enfim, mas nem era isso que eu ia falar. Nesse comecinho de episódio, teve uma fala que me chamou a atenção, que me pegou, eu fiquei pensando nela. E ela tava longe de ser o foco, mas mesmo assim ficou na minha cabeça, que foi quando o Pan diz que o Talei tá muito focado em viver a vida do Tess. Tanto que o Talei até chama o pai do Tess como se fosse o próprio pai. E eu fiquei pensando nisso porque é muito real, né? O Talei, desde o início da série, é muito dedicado em viver a vida do Tess, coisa que eu acho que o Tess não deve estar fazendo em troca, mas vai saber. E o Talei é sempre muito dedicado pros outros, ele acaba esquecendo dele mesmo. A gente mal vê ele fazendo coisas pra ele, né? Porque ele tá sempre focado em achar a chave do portal do Pan, não a dele. E aí fazer os projetos pelo Tess, pelo Pacorn, pelo Friend Credits. E quando que ele faz as coisas por ele, né? Quando que ele para pra pensar nele, no que ele sente, no que ele quer fazer. Geralmente ele não tem isso. E eu gostei que esse episódio finalmente deu um foco pro Talei, começando nele ver fisicamente o crush dele, um antigo crush dele ali no Mac, e evoluindo até o ponto que ele entende que, independente da aparência física, ele gosta mesmo do Pan, e ele acaba até meio sendo forçado ali a se declarar pro Pan por conta da situação, porque se ele não falasse nada, o Pan ia ficar mal e talvez as coisas desandassem, né? Então eu gosto que o episódio parece que até colocou uma pressão em cima do Talei, para que ele evoluísse, né, para que ele se desenvolvesse, até que a gente chega no ponto que ele finalmente se declara pro Pan, né, amém, veio aí. Eu gostei muito de ver esse foco no episódio 8, e eu gostei mais ainda de ver a prévia do episódio 9, porque parece que esse foco vai passar pro Pan, porque tá na cara que o Pan se diverte muito mais vivendo a vida do Pacorn do que a vida dele, né, ele gosta muito mais de estar ali naquele universo diferente junto com o Talei e podendo viver qualquer outra coisa,
do que como ele se sentia na própria vida, porque ele tinha aquela pressão de ser famoso e de estar sempre ocupado, sempre trabalhando, não tinha tempo para ele mesmo, não descansava, e aí quando ele tinha um tempo ele enchia a cara, batia carro, não sei o que, entendeu? A vida dele tava uma bagunça e ele queria um tempo da própria vida, então a gente vê que ele não tem esse desespero de voltar para a própria vida, né? Tanto que a gente vê na prévia que ele pede para ficar mais tempo naquele universo, coisa que eu acho que é completamente oposta ao Talay, porque o Talay sempre quis muito desesperadamente voltar, porque ele tinha conseguido o emprego dos sonhos dele, né? Então, eu achei muito interessante que agora o próximo episódio vai passar esse foco pro desenvolvimento e evolução do Pan, porque a gente já fez isso no episódio 8 pro Talay. E como eu esperava para esse episódio 8, o French Credits resolveu tocar o projeto do filme de forma independente, não ia dar pra nem desistir, porque a gente ia ver mais do mesmo na série, e também não dava para eles continuarem com o apoio da empresa. Então, como eu imaginei, eu acho que eu comentei com vocês na resenha do episódio passado, os meninos continuaram do jeitinho deles, mas o que eu não esperava, o que eu com certeza não imaginava, é que os amigos do Tess virariam ali os sponsors, né, os patrocinadores do filme. Isso me pegou muito de surpresa, mas eu achei muito legal, porque a gente finalmente teve interação entre todos os amigos, né, entre os amigos do Tess e do Pacorn. E graças a Deus, graças a esses dois amigos maravilhosos do Tess, o Talay não vendeu as roupas de grife do Tess. Amém, Senhor! Tava me dando nos nervos quando eu vi ele fazendo aquela live. Primeiro que eu já não queria que ele vendesse as roupas porque elas são perfeitas. E aí quando ele falou os preços, eu fiquei, não. Esse menino, não. E aí, nossa, graças ao Pan e aos dois amigos, as roupas do Tess estão intactas. Amém. Aí temos outros detalhes aleatórios que eu quero comentar, começando pelo Boom, que em Enchanté ele era o Ayo, e aqui na série o personagem dele no filme é o Ayu. Eu achei proposital, eu não sei, eu achei que foi uma referenciazinha aí a Enchanté. Aqui em Vice-Versa o nome do personagem é Fuse, mas daí o Fuse atuando o Ayu me lembrou do Ayo em Enchanté, então eu fiquei, acho que isso foi proposital. Outro detalhe que eu preciso comentar é a rede social Headsbook. Eu dei muita risada deles mudarem o Face pra Heads, e aí a rede social virou Headsbook. Eu achei muito engraçado, eu dei muita risada quando eu notei. E outra coisa aleatória que eu quero comentar foi o fanservice do glacê de bolo na cara do nosso casal principal, porque eles são muito fofos, não tem nada de demais nessa cena, eu só queria dizer que foi fofo mesmo, porque eu não tenho maturidade alguma pra esses dois juntos, e aí eu fico toda fofinhos. Mas aí depois de tudo isso, eis que Perth me aparece, e eu simplesmente esqueci que qualquer outro personagem existia, que qualquer outro ator existia, que qualquer outra coisa tava acontecendo e vice-versa, e eu só fiquei tipo, meu Deus, o Perth. Surtos. Pra quem não sabe, o ator que faz o Mac chama Perth. Talvez vocês lembrem dele de Love by Chance ou de Seven Project. Inclusive, tem resenha de Seven Project aqui no canal e tem resenha da segunda temporada de Love by Chance, que na verdade eu faço um comparativo entre a primeira e a segunda temporada. Então, se vocês quiserem ver esse vídeo, estão aí no canal, vou deixar os links no cardzinho. Mas enfim, o Perth apareceu. E eu não tenho, assim, maturidade alguma. Por quê? O Percy, ele tem, assim, um superpoder de me fazer me apaixonar por qualquer personagem que ele faça. O ator, eu gosto dele, mas não é, assim, tipo, surtos. Mas todos os personagens que ele faz, eu fico, tipo, sabe? E não importa o personagem. Pode ser um personagem muito filho da mãe, ele pode ser vilão, ele pode ser o que ele quiser, que eu vou estar completamente apaixonada por ele. Eu não sei, esse menino tem um carisma, ele tem um charme que eu não sei lidar quando ele tá atuando, entendeu? E aí, tudo bem que eu também não sei lidar quando ele também só tá vivendo a vida dele. Esse menino é muito bonito, entendeu? E aí, e aí ele apareceu, eu fiquei, não. E eu já imaginava que ele ia aparecer, porque na prévia do episódio 8, ele aparece de costas, e eu fiquei, mano, eu acho que é o Perth. Muito louca de reconhecer o menino de costas, mas eu fiquei, eu acho que é o Perth. E se for o Perth, ferrou. E ferrou mesmo, porque ele apareceu e eu fiquei, que menino maravilhoso, eu não tenho maturidade alguma, que ranço, ele E ele chegou pra atrapalhar, né, então não era pra eu gostar dele, mas eu já tava tipo, que saco.
E vocês sabem o que é mais doido da participação do Percy nessa série, principalmente nesse personagem? Porque o personagem dele estudou no ensino médio com o Tess e o Pacorn, que são atuados pelo On e pelo Nanon. E na vida real, o Percy estuda na faculdade com o On e o Nanon. Inclusive, ele é da mesma classe do Nanon e o On tá um ano à frente deles na faculdade, mas todos fazem o mesmo curso. O quão doido é isso? E aí a gente chega aqui em outro universo que ele estuda com os meninos, né? Estudou com os meninos, e aí o Jimmy e o C estão vendo isso, né? O Talei e o Pan. Tipo, sei lá, eu achei uma belíssima coincidência eles terem chamado o Percy pra esse papel, se é que foi uma coincidência e não foi proposital, só pra também dar esse gostinho aí de coisas aleatórias que se encaixam e vice-versa. Eu não sei, mas eu gostei. E o Mac, como eu disse, já chegou causando, mas uma coisa que ele causou e nem foi propositalmente, e eu gostei bastante, é o fato de chegar alguém que conhecia o Tess e o Pacorn, mas que o Talei e o Pan não conhecem, e eles têm que lidar com essa pessoa, né? Isso era uma coisa que ficava na minha cabeça lá pros primeiros episódios, que eu ficava, mano, se aparece alguém que conhece os meninos, mas eles não vão conhecer, vai parecer de novo que eles estão com amnésia, uns negócios assim. Era uma coisa que tava na nossa cabeça nos primeiros episódios. Mas agora, com tudo que rolou, né, até a gente chegar aqui no episódio 8, eu nem pensava mais nessa probabilidade. E faz muito sentido, porque realmente a qualquer momento poderia chegar alguém que conhecia eles, né, que conhecia o Tess e o Pacorn, e que eles, Talei e Pan, não conhecessem, né? Então eu achei bem legal isso vir no episódio 8, porque já era um ponto da série que eu não esperava mais ver algo assim. E aí, ver eles tendo que lidar com a pessoa e o que eles iam fazer ali naquela situação, ainda mais que o menino não gostava do Tess, né? Gostava, mas não gostava. Então, eu achei muito legal. E o Mac pareceu o antigo crush do Talei, mas ter crush no Tess, isso explodiu muito a minha mente. Eu achei isso muito legal. Mais uma vez, repito, faz todo sentido o nome dele tá no nome do episódio, porque ele que movimentou tudo, ele que causou pra caramba. E eu também achei que o Mac chegar ali e tudo que aconteceu foi quase que uma revanche de todo o lance que aconteceu entre o Pan e a Pen, e que tinha deixado o Talei mal. Dessa vez era o inverso, né, pra deixar o Pan meio mal e o Talei ali tendo que lidar com aquela situação. Então eu gostei que, tipo, os dois lados tiveram isso, sabe? Foi meio que revanche. Sem contar a caracterização quase vilanesca que eles dão pro Mac no início do episódio. Então, se você reparar, os ângulos com que eles filmam o Mac, a iluminação, os cenários, tipo, eles dão essa vibe de vilão pra ele muito boa quando ele chega, né? E eu ainda tô com o pé atrás com essa história dele dirigir o filme do French Credits, porque vai que dá ruim, né? Ainda mais agora que os meninos se beijaram e que eles vão ser um casal. Imagina se o Mac descobre que o Tess agora tá namorando o Pacorn, entendeu? Tipo, fisicamente ali ele vai ver isso. E imagina se ele fica bravo com ciúme, sei lá, e aí realmente estraga o filme dos meninos. Então ainda tô com muito pé atrás quanto a isso. Agora, para tudo, tudo mesmo, que eu preciso comentar a melhor participação desse episódio, que não foi do Percy, porque esse episódio conseguiu me fazer surtar mais ainda depois da participação do Percy, que foi colocar Tay Tawan como o Tom Tawan. Sério. O surto quando eu vi o Tay, eu não esperava, gente. Nossa, não deu. Pra quem não sabe, Tay Tawan é simplesmente o meu maior crush tailandês. Tipo, eu amo esse homem. E eu fiquei, mano, o que o Tay Tawan tá fazendo aí como Tom Tawan? Tipo, o que tá acontecendo, mano? Eu nunca imaginaria o Tay fazendo uma participação dessas em Vice-Versa. Nunca imaginei ele participando de Vice-Versa, então me pegou muito de surpresa. Eu amei demais, foi muito bom. Sem contar que eu shippo horrores o Tay com a Namtan. Então, assim, quando eu vi o Tay ali na frente dela, eu já fiquei, ele podia ser a chave do portal dela, né? Já pensou, os dois voltam juntos, assim, e de repente ela tá namorando o Tay Tawan? Seria muito bom, mas eu acho que infelizmente não vai acontecer. Parece que o Tom Tawan ali é só uma variante do Tay naquele universo, então infelizmente não vai rolar, mas eu já amei os mimos ali, aquele momentinho. Foi muito bom ele de entregador e ela fazendo ele de ator, ela fazendo ele balançar lá aquela vassourinha e já inventando um personagem pra ele, arrastando ele pra dentro de casa. Foi muito bom, sério, foi a melhor participação de Vice-Versa e nenhuma vai te esperar, foi muito engraçado. Enfim, pro final do episódio, os meninos foram numa galeria de arte chamada Grailery.
Quais as chances? Sério, Tailândia, por que você é assim? Quais as chances de existir uma galeria de arte chamada Greylery, nem sei falar, Greylery, e ela aparecer justamente no episódio que é cinza? Foi muito bom. Nossa, sério, a locação perfeita existia, era essa, e eles usaram. Eu não sei, eu não tenho nem dicção mais pra falar sobre isso, entendeu? Foi Perth, foi Taiwan, e essa galeria e tudo, e o beijo. Não tenho mais dicção, não consigo mais falar, é isso. Mas, enfim, esse final foi muito, muito bom, porque o Mac continua ali causando, dando em cima do Talei, né? E aí o Pan ficou mal, o Talei foi lá dar um jeitinho, acabou se declarando e rolou um beijão maravilhosos. Aí, sobre a cor cinza combinar com esse momento, pelo menos na minha cabeça, vou explicar pra vocês qual que foram aí os meus pensamentos. Primeiro que os meninos já estavam no local onde tudo era bem cinza, né? Já falei, o nome da galeria é perfeito. E eles também se beijam no escuro, né? E o fato deles se beijarem no escuro, depois do Talei dizer, né, deixar claro ali pro Pan que ele gosta do Pan, independente da aparência física dele, foi tudo pra mim. E eu acho que o cinza combina muito com isso visualmente, tanto pelo escuro, né? Então a cena toda já tava nesse tom acinzentado, porque eles estavam no lugar escuro, que já era um lugar todo cinza ou branco. E eu também acho que o cinza combina no conceito, porque já combinava com o conceito de Cloud Grey ali das coisas estarem dando meio errado, né? E também combina com o pós, né? O que aconteceu depois desses momentos ruins e quais foram as resoluções, porque eles tiveram ali um pequeno desentendimento que foi resolvido rapidamente dessa forma, né? Com o beijo no escuro e com o Talei falando que não importa se ele tá no escuro sobre a aparência física do Pan, sobre quem é o Pan, ele nem sabe o nome do Pan. Eu falo Pan aqui porque a gente sabe o nome, mas ele chama de Tan, né? Então, tipo, ele tá no escuro sobre muitas coisas sobre o Pan e mesmo assim ele se declara e gosta e tá tudo bem, porque eles se entendem desse jeito e em algum momento ele vai saber como é a aparência física e qual é o nome, qual é a vida dele e ele vai continuar amando o Pan e tá tudo bem, entendeu? Então eu acho que o cinza combina muito com tudo isso. Combinou tanto com os problemas ao longo do episódio causados pelo Mac e também na resolução, do jeito que a resolução veio, no conceito dela, na temática e na filosofia ali que eles queriam passar, entendeu? Então, me contem nos comentários o que vocês acharam da escolha do cinza, né? E é um cinza específico, é um cloudy gray, então ainda tem a ver com o céu, com as nuvens, com o nome do Mac. Eu achei muito bom. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Mas sério, eu amei demais, demais essa última cena do episódio, como foi o beijo, principalmente pelo significado, né? Pra mim, beijos em séries são muito melhores quando eles vêm carregados de história, de conceito, de sentimentos, e principalmente sentimentos em que a gente consegue se relacionar com os personagens, né? A gente viu toda a trajetória, como eles chegaram até ali, e a gente divide esses sentimentos com eles, então a gente vê, depois de tudo isso, né? A gente vê tudo isso culminar num beijo, e num beijo tão bonito, numa explicação tão bonita pra declaração, pro beijo, etc. Então eu acho perfeito. Eu gosto de cena assim, eu não gosto de beijo gratuito, eu não gosto de beijo à toa. Eu gosto de quando vem carregado com todos essas emoções. E a declaração do Talei realmente foi muito bonita. Eu gostei de tudo que ele disse e como ele disse. Toda a cena foi muito bonita. Tá na galeria de arte ali. Ai, foi tudo muito impecável, assim. O jeito que eles gravaram, o fundo ali com uma obra de arte. Lindíssimo, lindíssimo, tudo maravilhoso. E o beijão, eu fiquei tudo bom, começou meio quietinho ali, não sei o que, foi crescendo, de repente eu tava, tipo, tudo bom, meu Deus, que beijo longo e nossa senhora, não esperava também um beijão daqueles, eu fiquei impressionada. E é isso, e agora só resta a minha ansiedade pro próximo episódio, porque eu quero muito saber, mais uma vez, as consequências desse beijo, como que eles vão lidar, se eles vão anunciar pras pessoas, sei lá, que eles estão namorando. Eu acho melhor não, né, porque é o Tess e o Pacorn, então eu acho melhor que eles guardem pra eles essa relação, mas não sei como é que eles vão lidar com isso, se as pessoas vão notar, se não vão, o que vai acontecer, né, e sem contar que vai ser um episódio provavelmente mais focado no Pan, e eu espero que ele finalmente se abra com o Talei, agora que eles estão mais juntos do que nunca, e que ele finalmente conte o nome dele, a história dele. Eu espero que isso venha agora no episódio 9.
Então é isso, estou ansiosa pra semana que vem, mas me contem nos comentários aí o que vocês acharam do episódio 8 e das minhas interpretações, se vocês pensaram as mesmas coisas, se vocês também surtaram com o Tay, com o Percy, ou se não, se vocês queriam outra pessoa no lugar, sei lá, não sei, nunca se sabe, então me contem aí nos comentários pra gente continuar conversando. Também não esqueçam de deixar o like nesse vídeo que me ajuda pra caramba, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra notificações, deixem um valeu se vocês puderem pra ajudar o meu trampo também. Me sigam nas minhas outras redes sociais, principalmente lá na Roxinha, em que a gente também assiste BL, fala sobre. E é isso, gente. Vejo vocês nas próximas resenhas e nos próximos vídeos. Tchau, tchau!